Fala galera, tudo bem? Daniel Lobão aqui com vocês. E olha, vocês têm gostado muito de um tipo de vídeo que eu tenho colocado aqui para vocês, que são os vídeos mais completos com todo o passo a passo para você tornar, por incrível que pareça, um projetista em impressão 3D. E olha só, nessa aula de hoje nós vamos fazer o passo a passo de uma outra peça para abrir um pouco mais a sua mente. Porém, antes de você se tornar um projetista em impressão 3D, existem várias etapas e uma delas é de você se tornar um desenhista. E para você se tornar um desenhista, segura nesse vídeo que vocês vão ver aí várias dicas e vários passo a passos de fundamental importância. E ainda nessa aula vocês vão ter metrologia, desenho técnico, modelagem e impressão 3D. Então vai ser um passo a passo bem completo. Se você tem curtido esses nossos vídeos, já dá o seu like, segue no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum vídeo e vamos nessa. Pessoal, agora nós vamos trabalhar com corte parcial e supressão de vista. O que seria isso? Uma peça desse tipo aqui não necessariamente precisa das 3 vistas na hora de fazer a representação. Eu posso usar, por exemplo, apenas 2 vistas. Uma vista frontal e uma vista lateral esquerda e suprimir a vista superior. Isso vai facilitar a questão da gente não precisar ter um número excessivo de vistas. Então, nesse nosso caso aqui, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês o desenho da vista frontal dessa peça. Olha só, o desenho da vista frontal é alguma coisinha parecida com isto daqui, ó, vista frontal. Depois nós vamos ter linha de centro, representando a linha de centro da nossa peça, o furo. Aí nós vamos ter aqui a representação da parte de trás, tem um pedacinho um pouquinho maior aqui na parte de trás da nossa peça, e aqui nós temos também a linha tracejada. Repare que essa linha que nós temos aqui, ela vai vir até mais ou menos próximo do meio. Então ela vai vir mais ou menos aqui, ó, até próximo do meio da nossa vista, que seria essas 2 linhas aqui, ó, que vem e tangencia nesse ponto aqui. Bom, agora o que nós vamos ter mais? Nós vamos ter aqui um outro furo aqui com o tracejado, que seria este furo que nós temos aqui. Então já está ele aí. E partindo daqui, agora eu já vou vir para a vista lateral esquerda. Na vista lateral esquerda, vamos lá. Eu vou colocar aqui uma linha de centro, que também vai ser uma linha de simetria. Eu vou ter aqui um elemento circular. Nós vamos fazer aqui o nosso elemento circular. Vou ter o furo. Vou ter as 2 linhas descendo, são essas 2. E eu vou vir com ela até aqui, ó, até próximo deste ponto aqui, ó. Seria a parte de cima. Vou descer até aqui embaixo, ó. Vou descer até aqui embaixo. E, por último, eu vou ter uma linha tracejada por trás, que seria a parte do pezinho. Olha só. Vou ter uma linha aqui e uma linha tracejada por trás. De onde vem a linha tracejada? Ela vem daqui de trás, ó, dessa linhazinha aqui. Lembrando também que nós vamos ter uma linha tracejada aqui referente ao furo, que seria esse furo e esse furo aqui. Aí, com apenas essas 2 vistas, frontal e lateral esquerda, você vai reparar que em nenhum momento eu consigo colocar a cota onde nós temos o furo, porque o furo ele aparece tracejado nas 2 situações. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um corte parcial aqui, vamos transformar essa linha aqui do furo que era tracejada em linha contínua e vamos colocar aqui a parte das achuras. Sendo assim, então, eu vou apenas colocar mais uma linha de centro aqui e vamos começar agora a colocar as cotas nesse caso. Aqui nós vamos ter a largura da nossa peça de 30 milímetros. A largura da nossa peça vai ser igual ao diâmetro que nós temos na parte circular. Então nós temos aqui diâmetro, largura de 30 milímetros. O diâmetro aqui vai ser de 30 também. Eu vou ter aqui eu tenho que tomar cuidado, ó. Se eu for pegar, olha só, da base até o topo, ele tem 65 milímetros, mas é até o topo aqui, ó. Então, desse ponto de baixo aqui, ó,
até o topo 65 milímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, da face de baixo até seria o topo aqui, ó. Porém, no desenho técnico, a gente é muito acostumado a colocar até a linha de centro. Então, seria 65 milímetros menos os 15 milímetros do raio aqui, ó. Então, se é 65 menos os 15, nós vamos ter 50 milímetros de altura aqui, ó, até o centro. Depois, se a gente quiser colocar aqui para ele, a gente até pode colocar aqui, ó, que vai ter um raio aqui de 15 milímetros, sem problema nenhum. Outra informação muito importante é essa alturinha que a gente vai ter aqui, ó. Esse pedacinho, ele não está sendo indicado e não está participando dessa parte aqui. Então eu vou vir aqui, por exemplo, com uma cota aqui, vou puxar ela para cá, ó. E essa distância vai ter quanto? Eu vou colocar essa distância por aqui, ó. É esse tamanho que está dando 3 milímetros. Então, tenho 3 milímetros aqui. Depois, pegando o total aqui, ó, nós temos 11,5. Essa altura que nós vamos ter aqui, eu vou ter 11,5. Depois, esta largura aqui, ó, eu vou ter 9 milímetros. Então, vou colocar aqui a distância daqui a aqui com 9 milímetros. O total, esse total aqui vai ter 18 milímetros. Então, eu vou puxar aqui, ó. Aqui é interessante a gente se atentar a uns detalhes aqui. Eu tenho 18 milímetros aqui. Vou pegar esse pedacinho pequenininho aqui, ó. Esse pedacinho pequenininho é importante. Quanto vai valer? Daqui a aqui, ó. Só esse pedacinho aqui, ó. Tenho aqui 2 milímetros. Muito bom. Com isso, pessoal, eu já tenho uma boa parte das informações. Eu só não sei ainda aonde está localizado esse furo. Então eu vou localizar o furo aqui para ele, ó. A distância daqui até aqui é importante para mim. Então eu vou pegar aqui, ó, esta distância aqui tem 10 milímetros, mais o raio do nosso círculo aqui, ó, 10 milímetros mais 5, ó. Então aqui eu vou ter 15 milímetros e eu acabei de descobrir que o diâmetro desse furo aqui vai ser de 10 milímetros. Então repare que a cota do furo pegou justamente numa linha contínua em função desse corte parcial que nós criamos aqui, sem problema. Daniel, eu poderia ter feito, por exemplo, aqui não ficou muito bom essa cota de 10 milímetros, eu posso colocar ela em outro lugar? Se você quiser, pode sim. Você pode vir aqui, ó, aplicar um outro corte aqui, parcial, passar esse pedacinho de linha para contínua, fazer as achuras e colocar, por exemplo, o diâmetro de 10 milímetros aqui, ó. Diâmetro de 10. Sem problema nenhum. Então a gente já tem aqui distância de 15, diâmetro de 10. Esse diâmetro do furo aqui ainda está faltando, ó. Esse diâmetro do furo aqui, nós temos 16 milímetros. Então eu vou jogar daqui a aqui diâmetro de 16. Beleza. Que mais? 18,2. Eu acho que aqui a gente já finalizou o nosso desenho. Agora vamos fazer a modelagem 3D dessa pecinha. Aqui no computador, o que nós vamos ter? Eu vou pegar aqui na vista frontal e nós vamos iniciar o nosso processo aqui de criação. Vamos colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer um retângulo aqui primeiramente, depois eu faço um outro retângulo aqui, depois eu faço um pequenininho aqui. Com isso, olha só que bacana. Essa altura que eu tenho aqui, eu sei que tem 50 milímetros. Essa distância daqui a aqui tem 9 milímetros. A altura que eu tenho dessa parte até aqui tem 3 milímetros. Essa altura total, daqui até aqui embaixo, tem 11,5. Belezinha. E depois eu vou ter aqui faltou mais uma medida. Olha só. Vamos dar uma olhada no nosso desenho técnico aqui, ó. Aqui nós esquecemos de colocar o comprimento total aqui, ó. Esse tamanho de 40 milímetros. Esse tamanho de 40 milímetros é bastante importante para a gente, ó. Essa distância aqui com 40 milímetros e esta distância aqui, ó, com 6 milímetros, ó. Esse pedacinho aqui com 6 milímetros. Muito bem. Vamos voltar lá no computador.
Agora aqui nós vamos ter, então, daqui até aqui 40 milímetros. E esse aqui eu vou puxar um pouquinho mais para cá, porque daqui vai vir com 6 milímetros. Pronto, ó. Aqui já é o formato que eu desejo. Finish Sketch, tenho aqui um formatão legal, vou vir aqui na extrusão, vou selecionar os 3 elementos, vou colocar simétrico, distância total, e aqui vai ser de 30 milímetros. Show de bola. Agora eu vou vir aqui no Create Sketch, vou clicar, por exemplo, nessa face de trás aqui, ó, e vou fazer um círculo aqui, pegando no meio certinho, pegando no final da peça certinho. Esse daqui é um elemento importante. Vou sair do sketch, repare que nem precisei colocar a medida, porque eu já usei os pontos como referência, e vou entrar aqui na extrusão dessas duas partes. A extrusão aqui agora não é apenas para um lado, vão ser para 2 lados diferentes, ó. Uma distância vai vir para cá, com 2 milímetros, e a outra distância, opa, essa daqui vai vir para um lado com 2 milímetros, e a outra distância sendo criada aqui, ó, join, vai ser vindo com 18 milímetros, ó. Essa daqui, 18 milímetros. Então eu vou ter 2 aqui, 9 aqui que eu já me programei, e agora dessa face aqui para cá, 18, só que eu não tenho 18, eu vou ter 16, que é 18 menos 2, que são esses 2 milímetros que eu já tenho aqui, ó. Então tem 2 milímetros aqui, mais 16, somando total 18. Deu um ok? Beleza, tá feita essa parte. Agora eu vou vir com o furo nessa face aqui, colocar bem no meio, e o furo tem um diâmetro de 16 milímetros. Esse furo aqui vai ter 16 milímetros e ele é passante também. Fechou. Aqui já está pronto. Agora vai vir um outro furinho aqui, nesta face aqui. Com quantos milímetros de diâmetro? Com 10 milímetros de diâmetro. E aqui eu preciso colocar algumas referências, olha só. Nesse caso aqui eu vou pegar a referência 1. Referência 1, que vai ser essa linha aqui, vai dar 15 milímetros. E a referência 2, que é essa linha aqui, vai me dar 15 milímetros também. Então eu tenho 15 por 15. Show de bola. Ele vai ser passante, a distância corta todo mundo, e eu vou dar um ok. Bom, essa pecinha está quase completa, pessoal. A única coisa que está faltando é o rainho que eu vou ter aqui, ó. Vamos dar uma verificada quanto vai valer esse raio. Olha só. Voltando aqui no nosso desenho, o que a gente vai precisar fazer? Eu preciso dar um jeito de apoiar aqui o nosso esquadro, exatamente no ponto onde nós tínhamos aqui o início dessa linha, aqui mais ou menos onde ele vai terminar, e eu vou pegar aqui, ó, um alinhamento, ó. Ele está do 8 até o 7,5, então vai ter aqui, ó, aproximadamente 5 milímetros de raio. Ele está vindo aqui, ó, do 7,5 até os 8 nesse rainho. Então nós vamos colocar lá 5 milímetros. Eu vou pegar aqui no Filet, vamos vir aqui neste arco, e aqui eu vou colocar exatamente 5 milímetros. Muito bem, dessa forma a nossa pecinha já está pronta e a gente pode pegar isso aqui e colocar ela para imprimir. Vamos verificar qual vai ser um posicionamento interessante para a gente imprimir essa pecinha, porque aqui a gente já tem alguns detalhes aqui que nos atrapalhariam. Vamos lá. Vamos primeiramente aqui salvar a nossa figura e vamos abrir ela aqui no fatiador. Olha só, do jeito que ela está nesta posição aqui, é possível você imprimir essa peça sem problema nenhum. O único inconveniente é que essa parte arredondada provavelmente vai sofrer um pouco, um pouquinho de deformação nessa parte arredondada. Mas nessa posição aqui ainda seria talvez uma posição mais adequada, principalmente em função dos esforços que essa peça provavelmente pode suportar. Se a gente for avaliar, geralmente esse furo que nós temos aqui vai prender um eixo e esse furo vai prender em algum local também. Então essa peça vai sofrer um tipo de flexão, tendendo a trazer o material para baixo, para cima e para baixo, e aqui estando preso. Então essa parte aqui vai sofrer um maior esforço. Se porventura eu mudo essa posição para uma outra posição, talvez o esforço comece a ficar um pouco complicado. Se eu deixo ele nessa posição aqui e faço a impressão, o que vai acontecer? Quando a gente tiver o esforço nessa parte aqui, essa área é uma área sujeita
a quebra com muita facilidade. Então, o projeto da impressão 3D tem que ser muito bem pensado em função da posição também da sua peça na hora de você imprimir. Então, eu vou colocar ele desse jeito aqui, vou mandar fatiar e vamos colocar lá na máquina para ver como vai ficar. Essa parte aqui, eu só preciso fazer um suportinho para dar uma melhorada nessa parte aqui, ó. Então, para fazer esse suporte, vamos pegar aqui, vamos pegar o pincel. O pincel a gente vai colocar um suportinho, por exemplo, ó, nessa parte aqui todinha. Vou colocar uma área aqui um pouco mais reforçada aqui de suporte. Então, suportinho nessa área para mim já é o suficiente. Demais, não há mais necessidade de nada. Vamos mandar fatiar. Olha só, agora veio um apoio um pouco melhor aqui, ó, nessa área. Muito bom. Olha só, pessoal, depois de um tempo, nós temos aí a nossa pecinha já construída. Olha só aquele suportinho que serviu para dar uma melhora aqui na parte do acabamento dessa superfície arredondada. E a nossa pecinha ficou aí perfeitinha, batendo com a necessidade. Nessa peça, veja só, que nós tínhamos comentado sobre a resistência. Vamos dizer que aqui ela esteja presa, e aí eu forço, eu tenho esse esforço aqui do eixo, e como as linhas de impressão estão todas nesse sentido, a resistência nesse sentido aqui é muito maior. Diferente daquele caso que a gente tivesse as linhas nesse alinhamento, né, no alinhamento desse sentido aqui, que aí tenderia a se quebrar com mais facilidade. Então, o posicionamento da peça é de fundamental importância nesses casos. Pessoal, se você ficou até aqui, quer dizer que você gostou do nosso vídeo. Não se esquece, curte, compartilha, se inscreve e coloca aqui um comentário para dar aquela motivada na galera para comentar mais e para participar mais, porque isso me ajuda por demais. E se você quiser se tornar um especialista em projetos de impressão 3D, eu vou deixar um link aqui embaixo, lá na descrição do vídeo, cola lá para nossa sala de aula gratuita, pega todos os passos, que isso vai ajudar você pra caramba. Beleza? Um grande abraço!